Boa noite, mais uma terça-feira, mais um momento de reflexão da palavra. E como eu havia combinado com vocês, falando sobre os personagens bíblicos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a Rainha de Sabá. Não sei se você já ouviu essa história. A Rainha de Sabá veio visitar o rei Salomão, o maior sábio que já existiu. Porque se tornou sábio porque quando foi a Deus, pediu sabedoria para administrar e todos os bens do povo e coordenar bem o seu povo. E Deus se agradou tanto disso que lhe deu toda a sabedoria, mas também lhe deu muito mais. Mas nós não vamos falar do rei Salomão hoje, sim da Rainha de Sabá. Essa história está escrita em 2 Crônicas, capítulo 9. Até o verso 12 eu vou ler rapidinho para nós podermos meditar sobre isso. A Rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém, para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei: tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que eu vi. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor do teu Deus para com Israel e o seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Ofir, também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então, ela e seus servos voltaram para o seu país. Essa palavra é tão preciosa. É tão preciosa porque nela em si ela já fala da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor e de como Ele zela e abençoa aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que obedecem e desejam fazer a sua vontade. A rainha de Sabá não era israelita. Ela veio lá para os lados da Etiópia. Eu quero trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Preste atenção, meu amado. A rainha de Sabá somos nós hoje. Salomão aqui representa Jesus, o Espírito Santo. A rainha também era sábia, porque ela não apenas ficou ouvindo
o que se falou e se contentou, como ela mesma disse aqui que ela não acreditava. Quem sabe você está nessa situação? Você ouviu falar de Jesus? Você ouviu falar dos milagres? Você ouve talvez alguém que está perto de você comentando como a vida, quando nós temos o Espírito Santo e Jesus para nos ajudar, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos dar uma direção clara, como é maravilhosa. Mas você acha que não. Você não crê. E é com você que eu estou falando agora. Você que tem dificuldade de vir até Jesus. Que você acha que tudo são fábulas. Que estão histórias da carochinha. Eu te convido a ser sábia como é e foi esta rainha. Eu te convido a não permanecer na tua dúvida, na tua insatisfação, mas ir usar a tua curiosidade para ver. E ela usou a curiosidade e veio. E quando ela chegou, ela já viu a organização, ela já viu o palácio real e ela percebeu que era muito mais do que ela imaginava. E ela expressou isso. Eu ouvia falar, eu não acreditava, mas eu vi que é muito mais do que eles falavam. Viver com Jesus é muito mais do que tu imagina. Viver com Jesus vai muito além do que tu possa imaginar e pensar e ouvir. Mas você precisa ser curioso. Você precisa ir até Jesus e ver e ouvir e sentir. E o meu convite hoje é este. Se há algum orgulho, se há alguma dificuldade que te impeça, talvez, de ir a uma igreja onde é pregada a palavra, observe. Aqueles que falam de Jesus estão ao teu redor. Observe e veja um que é correto e fiel, vá até ele conversar. Vá até ele pedir para que ele lhe ajude com a palavra. E ainda assim, se você não quiser, eu te convido, chama para perto de ti o Espírito Santo. Porque lá em 1 João 2,27, o apóstolo nos diz que nós não precisamos quem nos ensine, porque o Espírito Santo nos ensina. Ele ficou aqui na terra, no lugar de Jesus, quando Jesus morreu por mim e por ti, ressurgiu no terceiro dia e foi morar à direita, sentar à direita do Pai, morar com o Pai, que era o lugar dele. Ele não nos deixou órfãos, ele disse isso. Ele deixou o Espírito Santo, que é o Consolador, e que é aquele que nos ensina. Pede para ele. Pede para ele te mostrar quem é Jesus. Vá até ele e diz que você quer ver e ouvir e perceber e sentir. Faça como esta rainha que foi lá e ficou encantada. Eu falo para você porque eu também já fui assim. No início, quando me falavam de Jesus, eu tinha a minha fé, eu tinha a minha crença, eu tinha a minha maneira, eu tinha o meu jeito. E eu não queria nem ver e nem saber. E eu me lembro que uma vez, eu conto este testemunho, que eu, conversando com algumas pessoas sobre um determinado local onde estava se proliferando a palavra de Deus. Saiu uma notícia desta forma. E nós comentamos sobre esta notícia. Eu me lembro que eu disse, naquele lugar são pessoas ignorantes. Por isso que
estes crentes, esse mover cresce, porque eles não têm estudo, eles não têm ciência, eles não têm sabedoria, eles são pobres, eles são humildes, então eles acreditam em tudo. Eu disse que eu sempre fui uma pessoa que leu muito, então eu achava que eu era a culta, a que sabia, a que não se deixava enganar por fábulas. Passados 6 meses desta conversa, Jesus me pegou de uma forma tão linda, com um sonho. E quando eu fui conversar com meu vizinho, o casal que estava nos evangelizando, e ele me disse: o Espírito Santo te visitou. E aquilo me impactou, aquilo mexeu em mim e nas minhas emoções. E me deu vontade de saber mais. Aqui está a grande sacada. Nós precisamos querer saber mais. Depois de saber mais, de repente você não queira, tá tudo bem, porque Jesus ele não obriga ninguém. Mas pelo menos você vai tomar essa decisão de forma consciente, de forma sábia, não só pelo que ouviu falar. Então, eu convido a você a vir até Jesus. Você escolhe a maneira que é bom para você. Talvez você tenha uma pessoa que você confia, que você vê que ela é uma cristã verdadeira, que ela é fiel, que ela é sábia. Você pode conversar com ela. Ou talvez não. E aí você clama e chama o Espírito Santo para te ajudar. Só não deixe de fazer isso. Não deixe de ir até lá para ver se é verdade. Para ver se é verdade. Esse é um convite que eu faço para você nessa noite através dessa palavra. Depois, continuando, ainda dentro disso, diz que nenhuma pergunta foi difícil demais para Salomão. Ele respondeu a todas. O Espírito Santo vai tirar todas as tuas dúvidas. O Espírito Santo vai manifestar o poder de Deus e vai te ajudar a entender tudo. E aí você vai com o entendimento, né? Talvez seja isso, pela emoção, que nem eu pensar, gente simples, humilde, ignorante. Talvez você pense, pela emoção. Não. Servir a Jesus é razão. O Espírito Santo vai te ajudar a ter entendimento. E quando você decidir, você vai decidir com entendimento, com sabedoria, através da razão. Porque Ele vai te mostrar. Pense sobre isso. Faça isso. Depois diz que ela trouxe muitos presentes. Muitos. Nisso ela também foi sábia. Sabe, nós podemos aprender muito com os mais velhos e com outras gerações. Nós perdemos algumas coisas importantes. Nós hoje não honramos autoridades, pessoas que nos ajudam. Nós precisamos viver um tempo de mais honra e gratidão. Honrar autoridades é importante. Aí talvez você pense, mas as autoridades, honre e obedeça a Deus. Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não passa de nada desapercebido. Dele não passa. Todos os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor,
e não se arrependeram, eles tiveram as consequências do seu erro. Ninguém de nós passa desta vida sem ter as consequências do que nós fizemos. Ou boas ou más. Mas nós vamos colher. Nós vamos receber as consequências. Ela foi e honrou, mesmo sendo rainha, mas ela honrou ao rei. Ela levou presentes. É uma forma de honrar. Aqui, como era entre reis, ela trouxe muitas riquezas. Mas nós podemos honrar de outras formas, com um agrado, levando um prato que a gente sabe fazer bem, que a pessoa gosta. O importante é que o princípio da honra, ele esteja em nossos corações. Que o princípio da honra faça parte de mim e de você. Honre. Seja grato. Abençoe. Abençoe. Talvez tem pessoas que não têm as tuas condições. Em vez de julgar, hoje nós vivemos um tempo em que há muito julgamento. Em vez de julgar, abençoe. E aí eu vou te chamar a atenção para o final aqui. O rei Salomão era muito sábio. Ele pegou tudo isso e colocou a grande parte na casa do Senhor. Diz que ele fez liras, harpas, coisas boas para adorar e louvar ao Senhor. Mas no último versículo que eu li para você, no versículo 12, diz assim: o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Eu vou parar aqui um pouquinho. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou e pediu. Que ela desejou e pediu. Eu disse para você que, tornando isso aqui uma parábola, a rainha de Sabá somos nós. E Salomão simboliza Jesus. Quando nós vamos a Jesus, você não tem noção do que nós recebemos. Às vezes nem nós acreditamos e nem nós nos percebemos. O Senhor, Ele é um Deus e um Pai pronto a abençoar, a dar, a satisfazer. Ele é um Pai que quer ver os filhos felizes, plenos, abençoados, podendo abençoar os outros. Senhor Jesus, assim como o rei Salomão, vai te dar as coisas que tu pedes, principalmente se tu pedes para o bem, se tu pedes para abençoar, se tu pedes para investir no reino, se tu pedes porque na tua vida tu vais ser um abençoador. Coisas egoístas, Jesus não. O egoísmo não faz parte do reino de Deus. O egocentrismo não faz parte do reino de Deus. E aí termina assim: muito mais do que ela lhe tinha trazido. Muito mais. E eu quero terminar dizendo isso. Que quando você for para Jesus, Ele vai lhe abençoar muito, muito, muito mais do que tu imagina. Muito mais do que tu tem para dar. Talvez tu vá dar a tua adoração, a tua obediência, quando tu entender. Mas quando tu der isso, o Senhor vai te superar. O Senhor, ninguém supera Deus em dádivas, em bênçãos, em derramamento de graça, de amor, de verdade. Não teve ninguém até hoje que pode dizer que não recebeu 1000 vezes mais do que deu. Eu não estou falando aqui só de bens materiais. Hoje em dia está um pouco complicado falar nisso, né? Porque algumas pessoas
inverteram a situação e se tornou complicado falar de bens materiais, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de carinho, de comunhão, de obediência. Tudo que um pai espera de um filho. Um pai não espera que o filho o sustente. Geralmente os pais sustentam quando pequenos, e quando mais velhos eles até guardam alguma coisa para que os filhos, quando eles se forem, os filhos tenham. Esse é o pensamento de um pai e de uma mãe. E esse é o pensamento também do nosso Pai Celestial. Mas o que eles esperam? Honra, respeito, obediência, carinho, ser lembrado. Um grande mal da humanidade hoje. Os pais se sentem esquecidos. E às vezes Deus também se sente assim. E Ele não quer se sentir assim, Ele quer que você lembre dele. Então, eu quero te convidar a estar pronto para receber tudo que Deus tem para ti. Ah, mas para mim Deus não tem mais nada. Deus tem para você, sim. Não acredite nas mentiras que a sua mente e Satanás assopram no seu ouvido. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele diz, hoje eu ainda li. Eu li sobre o rei Asa, que buscou o Senhor e o Senhor se deixou achar. Quando você vai até o Senhor, Ele se deixa achar. Ele se deixa encontrar. Eu ouvi uma vez uma alegoria muito bonita, de quando a gente brinca de esconde-esconde com a criança, né? Com a criança pequenininha. Todos nós acho que já passamos por isso. E você vai se esconder, e você não pode se esconder muito, porque ela é pequena e ela vai ter dificuldade de achar, então você vai dificultar muito e ela vai se entristecer e vai desanimar. Então a gente se esconde num lugar ou onde aparece, né, o volume, atrás de uma cortina, ou deixa o pé de fora, ou deixa aparecer o cabelo, de uma forma em que ela, toda feliz, te encontre. Deixa eu te dizer, Jesus é assim. Ele quer que você o procure. Ele não quer ser esquecido, Ele quer ser lembrado. Mas quando você o buscar, Ele vai deixar uma parte aparecendo para você encontrá-lo. E vai ser uma festa tão boa, tão grande, um momento tão gostoso. Esse encontro. O encontro com Jesus. Os momentos de oração. De verdade, do fundo do meu coração, não tem preço. Não tem preço. Espero que essa palavra encontre o teu coração aberto, sereno. Eu sei que o Senhor vai levar essa palavra àqueles que precisam dela. Esse é meu intento, esse é o desejo mais profundo do meu coração. Que a palavra do Senhor encontre os corações que precisam dela e esta palavra, que é uma semente poderosa, transforme vidas. É por isso que eu faço esses vídeos, somente por isso. Deus abençoe você. E eu termino de novo dizendo que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te encontre. Que o favor e a bondade do Senhor te encontre, que o Senhor te dê a paz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.